Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né? Estudo 19, trecho 435, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que o seu coração havia sofrido continuamente. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas, e enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso eu quero de ti, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente, até que me ames com a minha mesma vontade. Melhor te digo que, amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo como o meu mesmo modo de amar. Segundo, humildade profunda, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como um orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Quarto, a obediência. Vai unida com minha vontade, porque se esta virtude da obediência se refere aos superiores que eu te dei na terra, minha vontade é a obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que uma e a outra, ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. As duas têm o mesmo valor, e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Depois acrescentou: deves saber que de agora em diante viverás com o meu coração, e deves entendê-lo a modo do meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão o meu coração. Então é um trecho assim muito importante, né? E aí a gente fica preocupado, será que eu vou conseguir, né, fazer tudo isso que Jesus falou para Luísa? Será que é fácil fazer isso? É ele que vai fazer, né? É o coração, né? A gente tem que ter uma atenção, claro que tem que ter uma atenção em tudo que Jesus pede pra gente, né? Então, assim, obediência. Eu sou muito obediente, né? Muito obediente mesmo. Então, assim, eu tento resolver o problema muito rapidamente. Por exemplo, o exemplo foi domingo na missa, né? O cara falou assim, o guarda falou: olha, a partir de hoje não é para usar mais o aplicativo no celular, só no tablet da paróquia, que tá na secretaria, né? Que tá ali no, na sacristia. Falei, tá bom. Então eu vou desinstalar aqui na sua frente para você ver que realmente eu gosto de obedecer. Falei assim, eu sou obediente, falei para ele, né? É tipo assim, para poder
firmar o caminho, né? A gente tem que firmar o nosso caminho. Assim, a gente tem que ter uma decisão firme, né? E se posicionar firmemente diante daquilo que você sabe que a verdade pede, né? Que Deus pede para você. Então, você tem que essas coisas vêm forte do que Jesus gosta, né? Do que ele pede, né? Então, vem muito forte no coração sobre a pureza, sobre a castidade, não, né? De não passar nenhum pensamento, né? Eu ando de bicicleta todos os dias e eu passo perto de muitas pessoas, homens principalmente, e eles me cumprimentam, né? Olham para mim e tal. Eu não tenho muito assim, não chamo muito atenção, mas mesmo assim, eu assim, eu tenho um olhar muito sério, sabe? Trato, né, com muito respeito, e eu não cumprimento assim, toda hora as pessoas, assim, fico cumprimentando muito, sabe? Se eu encontrei aquela pessoa que tá sempre todo o caminho, toda vez eu vejo a pessoa, tudo bem, eu faço assim, um aceno com a cabeça, mas eu não fico assim, ai, bom dia, tudo bem? Não, eu não tenho esse tipo de coisa, não dou nenhum tipo de facilidade para se a pessoa se aproximar, nada dessas coisas. Então, por quê? Porque, né, você é casada e você tem que, né, manter-se numa compostura constante. Então, tem um comportamento que você tem na igreja, né, nos ensaios que você faz, nas reuniões, né, nos caminhos que você anda perante os vizinhos. Então, eu sempre fui muito séria, sempre fiz uma postura muito séria e não tenho olhos para ninguém, nem assim, de forma alguma, né? Quando eu vejo um homem bonito, eu não fico encarando, entendeu? Eu não fico encarando, não, sabe, não faço nenhum, nada, né? O maior respeito mesmo com as pessoas, né? Em todos os momentos. Então, assim, realmente, tem certas coisas que é real, que eu vejo na vida de Nossa Senhora, né? Eu imito muito Nossa Senhora, nos livros dela ajuda muito a gente a imitá-la. Eu vejo ela como um modelo muito grande. Então, ela falava que nem olhava para o rosto da pessoa, nem para o rosto, que ela via todos como almas. Ela fala disso, que ela não tinha nenhum tipo desse tipo de comportamento. Então, eu lembro disso bastante, sabe? Eu tenho um respeito muito grande. Eu lembro de Jesus também, como ele também era muito sério, muito sério. Então, aí você vai realmente. Mas é natural, eu não faço nenhum esforço, é uma coisa natural da minha natureza já. Eu sempre fui assim. Mas aí eu melhorei mais ainda por causa das palavras de Jesus, da vida de Jesus, de Nossa Senhora, né? De ver esses modelos também. Então, essas coisas vão fixando no seu coração. Você fixa na sua pessoa, no seu temperamento. Você, né, Jesus fixa isso. E você não vê dificuldade nenhuma para poder fazer essa vontade de Deus, sabe? De fazer essas virtudes espirituais que Ele deseja, né? Que você se comporte. Não fica difícil, tá? Né? Na sua própria forma de ser mesmo. Não muda muito a sua forma de ser, né? Mas ele muda um pouco o seu comportamento, os seus pensamentos, muda demais, né? Sentimentos mudam muito quando você tá com esse coração de Jesus no seu coração, né? Que é o que acontece com a gente também, não é só com a Luísa. Então a gente também fica assim. E aí esse modo de viver mais perfeito é real, né? Essa uniformidade perfeita à vontade de Deus, né? Eu já expliquei como que é viver na vontade divina. Tudo, né? Está em tudo a divina vontade. Ela está em tudo, né? Então, é aceitar todas as coisas, né? Eu falei na live da semana passada, aceitar todas as coisas como acontece, né? E amar tudo como aconteceu, do jeito como aconteceu. Não questionar nada, né? Sentir uma paz muito grande. Fixar essas palavras de entendimento, né? Que o sinal maior da vida na divina vontade é a paz que você sente em todas as circunstâncias. Não sai da paz, né? Pode acontecer um furacão fora de você, né? Você tem que cuidar de certas coisas, providenciar. Você fica um pouco ansiosa, assim. Pode ser uma angústia, alguma coisa, mas é humano, é a parte da a sua miséria, é uma parte da sua pequenez,
Mas Deus em você é firme e forte, te dá toda a força para você agir e você consegue tranquilamente resolver as coisas e manter a paz. E ficar na paz, sabendo que você fez a vontade de Deus, que você falou a verdade, que você, né, resolveu na hora que Deus te deu autoridade para resolver as coisas, no momento certo, na circunstância certa que a divina vontade te impõe. É ela que controla tudo, né? É ela que faz a circunstância acontecer, não é você que move nada. E aí você não tem erro. Se você viu, foi a divina vontade que me empurrou a fazer isso. Foi a divina vontade que trouxe essa situação. Eu acabei, né? E eu correspondi, fui ali um instrumento de Deus, fui ali o membro divino que ele pediu para ser. Então, nem você tem que confiar. Ou você confia ou você não confia, né? Eu falei uma coisa ríspida para a pessoa, mas era isso que Deus queria que você fizesse. Tem que ter uma postura séria. Jesus também era sério. Ele falava rispidamente quando era necessário. Cortava o mal pela raiz. Não ficava com um frufrufru, né? Na Valtorta a gente via Jesus como que ele faz as coisas. Ele não tinha frufrufru não, né? Então, a gente também não, né? Então, essa uniformidade perfeita à vontade de Deus é isso, estar em comunhão com toda essa realidade da vontade de Deus que você conhece, né? Dos acontecimentos quando se dispõe e dentro da ordem, né? Que você já conhece, da doutrina, do magistério da igreja, das escrituras que você sabe, das coisas que Deus já revelou sobre ele mesmo, né? Então, eu tive que parar aqui. Então, uniformidade perfeita à vontade de Deus, né? Jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Então, melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o mesmo amor, o meu mesmo modo de amar. Então, se você vive na vontade divina e na hora que você fala alguma coisa para alguém, para você fazer a vontade de Deus, você está amando aquela pessoa, né? Você está amando em Deus aquela pessoa. Tanto Deus como a pessoa, quando você está fazendo tudo na vontade de Deus e com a mesma vontade de Deus. Mas é complexo, porque ele vai, através do livro do céu, se configurar você a ele, né? Você vai aprender, e todos os escritos que você já ouviu, né? Que Jesus já mostrou, você vai ter uma configuração e você vai pensar muito igual a Jesus. Então, ele assume muito os seus pensamentos. Aí, esse modo de amar com a mesma vontade, você vai receber luz para entender como que é isso na hora que acontecer. Mas é sempre em Deus. O amor que você sente pelo próximo, né? Sempre é um amor que vai levar ao céu, que vai levar o próximo a se sentir amado por Deus, entendeu? E, né, se a pessoa se sente amado por Deus, se sente respeitado por Deus, né? Se sente valorizado por Deus, respeitado na liberdade, uma porção de coisa, a pessoa, ela vai se aproximar mais de Deus através do tratamento que você tem com ela na vontade divina. E amando a Jesus com a mesma vontade dele, é justamente retornar a ele a correspondência do que ele pediu, né? De como ele deseja que você haja, se comporte nas coisas que você já sabe como fazer. Acontece uma situação, você fica falando assim, eu acho que Deus quer que eu fique quieta, não fale nada nesse momento. Tô sentindo que não é para falar, não veio as palavras, não veio o pensamento para mim falar, então amém? Fica quieto, né? E assim é a vontade de Deus. Você vai confirmar se é isso mesmo. Deus vai acabar confirmando que você realmente amou ali, naquela circunstância, com a mesma vontade dele, que ele mesmo dominou você naquele momento. E controlou você para fazer a vontade dele naquela situação de ficar em silêncio. Então, tem várias circunstâncias. Então, não dá para mim narrar várias circunstâncias aqui. A segunda opção é a humildade profunda. Essa humildade é o nada mesmo, né? Você tem que ser um nada. E essa parte é bem difícil. Tem gente que ainda não consegue, né? Ser um nada. E isso aí é complicado explicar agora rapidamente. Pureza em tudo. Porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Então, complicado, né? Se você não tiver uma pureza no coração, uma reta intenção, uma pureza de não ver maldade nas outras pessoas, né? De estar sempre vendo o melhor, sempre vendo em Deus as coisas, conversando com Deus, tendo a unção de Deus para tudo,
Então, é muito importante, né? A pureza. A obediência, ele fala que tanto a obediência aos homens quanto a ele tem o mesmo valor e uma não está sem a outra. Então, isso é muito sério, né? Então, tem que saber como interpretar isso nas circunstâncias. Tem que saber a hora certa de interpretar isso nas circunstâncias, né? Tem que saber que tem horas que você vai dizer não para as pessoas. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, devagar chega lá, né? Qualquer coisa amanhã a gente fala mais. Então, Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa e diz-lhe o alimento que quer dela. Então, continua a fazer-se ver meu adorável Jesus esta manhã, tendo recebido a comunhão. Via-o dentro de mim e os dois corações tão fundidos que pareciam um só. E o meu docíssimo Jesus me disse: hoje decidi dar-te, em lugar do coração, eu mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar naquele ponto onde está o coração, e de dentro de Jesus recebi a respiração, e senti o batimento do coração. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Depois disso acrescentou: tendo eu tomado o lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir, e o alimento será a minha vontade. E tudo o que te mortificarás e do que te privarás por meu amor. Mas quem pode dizer tudo o que em meu interior passou entre eu e Jesus? Creio que é melhor calar-me. De outra maneira, sinto como se o estragasse. Com a minha língua não adestrada para falar de graças tão imensas que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. Então é lindo, né? Jesus foi morar no coração dela, passou momentos incríveis com Jesus, né? Perfeitos com Jesus. Então, o que ele pede aqui, né? Que ele estando no coração, ele vai viver na alma da pessoa. E o que ele quer é a vontade divina para nutrir a ele e a morte do eu, né? Constante morte do eu, por amor a ele. Sempre você se colocar no nada, é o que ele precisa, né? Para você poder ser esse canal, né, constante, livre para ele atuar. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu abençoo a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venham, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 31 de outubro, volume 4, capítulos 35 e 36. Capítulo 35, 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no céu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Nossa, a gente estava falando disso ontem, né? Que a gente realmente já não se reconhece essa presença de Deus na alma, né? Essa morada dele, a gente sabe. É assim que a gente tá até falando, né? Que é perceptível, né? Que a gente sente mesmo fisicamente.
tanto fisicamente como nas atitudes, o pensamento. A gente percebe, a gente reconhece essa transformação, porque é tão forte, é tão nítido essa vida, né? É tão nítido a presença dele e a vida dele na nossa alma, que não tem como, né? A gente não reconhecer que é ele, né? Que a gente está sendo transformado nele, que nosso coração é o coração dele, né? Já não é mais o meu, é o dele. Porque é muito incrível, né? Como a gente estava falando. Assim como a gente sente sensivelmente ele, percebe muito sensível, muito palpável, as nossas atitudes, né? A gente percebe também pelas mudanças de pensamento, mudança no modo de falar. Não é o nosso modo de falar, né? Não é as palavras que a gente usaria, o nosso modo de ver as coisas, até a forma de andar muda. Não sei se vocês percebem isso, sabe? Mas eu percebo, né, que até a postura, sabe? A maneira de se portar, a maneira de andar, a maneira de sentar, sabe? Eu percebo que é totalmente diferente. É muito diferente, como a exemplo da Aline está falando, né? Que é quando ela vai sair para pedalar, a postura que ela tem, né? Ela vê várias pessoas, né? Vê homens, mas a postura, né? É incrível como muda, né? Realmente essa transformação acontece. É muito, muito palpável e real, né? Então a gente já não tem as mesmas atitudes, né? E essa questão do, como é o nome que já sempre fala lá, fala de Nossa Senhora e tanto de Jesus, tem, como é que falava de Nossa Senhora? A gravidade, essa gravidade fala muito, né, na misticidade de Deus, a Nossa Senhora, que essa gravidade que ela tinha no olhar, né, no modo de agir, a gravidade na postura. Então, a gente toma passa a possuir também essa gravidade, né, de Jesus, né, no modo de agir, essa gravidade, essa seriedade, né, nas coisas, até no tratar com as pessoas. É tão interessante, né, que isso realmente acontece, esse negócio de da gente não ficar encarando, olhando, né, o olhar para outra pessoa muda, né, é muito interessante, né? Essa seriedade que temos, essa gravidade que a gente toma, a seriedade no agir, no falar, na postura, no trato com as pessoas. Então, assim, não tem como não reconhecer, né? Porque é muito, muito diferente, né? De quem realmente a gente era, né? Ele se conformou perfeitamente com o seu, imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com estas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente. Né? Então, esse entendimento que a gente já viu em outros trechos, né? Da paixão de Jesus, ele já foi ali imprimido, né? Desde a concepção dele, essas insígnias da paixão, ele sofreu desde o início, né? Passou por a sua paixão não foi naquele momento, né, que a maioria das pessoas conhece ali a paixão em si mesmo, né, que ele foi flagelado, né, foi cuspido na cara, carregou a cruz, não foi, né? O último até, né, o último suspiro dele na cruz, né, ele lá na cruz, todo aquele sofrimento, aquilo dali já foi o ápice, já foi o transbordamento, né, de tudo, tudo, tudo que ele viveu na vida dele. Então as pessoas desconhecem isso, né? Que a paixão de Jesus foi toda a sua vida, desde a concepção, né? Já foi imprimida a paixão. Quando a gente vê lá, né, ele narrando os 9 meses, o quanto que ele sofreu, os 9 meses que ele passou na barriga da mãe, né? E é constante o sofrimento, porque é um sofrimento divino, né? Ali aquela questão da divina vontade interior que as pessoas não via, né? Não via. E não tem assim relatado, né? Então a Bíblia relata mais ali a paixão em si mesmo.
Então, é o que as pessoas têm, né, de conhecimento e acham que Jesus, né, não sofreu durante sua vida, só naquele momento ali de vida pública, né, as humilhações que ele passou, então, é só aqueles momentos específicos que não foi. Foi toda a vida dele, né? Aquilo lá na paixão foi um transbordamento do que ele já sofria, já continuamente, né, no seu interior. Pareceu-me vê-los como um, assim o outro, como um, assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde havia pôr o coração, perfumando e adornando com tantas flores diversas. Enquanto isso fazia, me disse: Amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso, quero de ti. Ó, interessante, olha só, essa aí pra gente, nessa informação, né? Muito, muito importante aqui, ó. Devendo viver do coração dele, então, devendo viver da vida dele, a gente sabe que temos que aprender, tem regras, né? Vamos dizer assim, não é que essas regras que a gente entende, aquelas regras que, né, da santidade humana, né? Mas existe um modo, um caminho para chegar a viver do coração de Jesus, a viver, né, a possuir a sua vida, possuir a divina vontade. A gente sabe que existe um caminho, né? Então, interessante, o que a gente tem que compreender isso, convém compreender, empreender, né? Então, passar por esse processo, né? Esse modo mais perfeito, para alcançar esse modo mais perfeito, né? Que é a vida na divina vontade. E aí ele vai falar aqui, ó, número 1, uniformidade perfeita à minha vontade. Então, conformidade, união com a vontade divina, é você se conformar, se ter unidade com a vontade de Deus, é não se opor à vontade divina. Porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Então a gente só ama a Deus e vamos só poder uniformizar com a vontade de Deus, né? Se a gente possuir a mesma vontade. Então a gente não tem capacidade de amar a Deus e nem ao próximo, né? Amar esse amor perfeito que Deus espera, esse amor puro, não tem como. Em nós mesmos não temos essa capacidade, como a Aline estava falando ontem na live, né? O bem, né? Só Deus que é bom, né? E o bem que é feito é Deus que faz, né? É Deus que está fazendo em nós esse bem e através de nós, né? Então a gente não tem essa capacidade. Então esse é um ponto para se entender, né? Então, para a gente viver da vida de Deus, possuir a divina vontade, a gente tem que se uniformizar, né? É entender que a gente tem que possuir a vontade de Deus, é corresponder à vontade de Deus. Então, essa é a única maneira da gente verdadeiramente amar a Deus, concordar com Deus, é você uniformizar com a vontade de Deus, é não se opor a Ele, não se opor, né? Ter a mesma vontade. Melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar, tá vendo? Então a gente vai passar a amar de um modo ordenado, correto, como é para ser realmente amado, né? Esse amor em direção a Deus e as criaturas, né? Então vai ser, a gente vai chegar a amar, né, a Deus e ao próximo de um modo, né, perfeito, como se deve amar, né? Um amor ordenado, um amor desinteressado, um amor puro em direção a Deus e ao próximo, né? Que é o amor de Deus, né? Aí, segundo, humildade profunda, né? Então, o que é essa humildade profunda? É o reconhecimento, é conhecer a si mesmo, reconhecimento de quem somos nós, né? De quem somos nós, quem é Deus, humildade de se pôr no seu devido lugar, de reconhecer e se colocar no seu devido lugar. Então, é uma humildade profunda de reconhecimento, né? De conhecimento de si, ó, pondo-te diante de mim e das criaturas como a última de todas. Então, é isso, né? Se reconhecer que você é um nada, é você se colocar, né? Por último mesmo, né?
É você esquecer de si mesmo. Então, o que é essa humildade? É você deixar o seu orgulho de lado, né? Deixar né, de pensar em si mesmo e se colocar no último lugar. É essa vida de doação, é o se doar, né, em direção a Deus, se doar em direção ao próximo, é doação, né? É o esquecimento de si e se colocar no último lugar, né? E que a sua vida seja toda essa, né? Para doar, né? Para doar pela salvação das almas, né? Para reparar, para amar a Deus, para fazer usar o nome de todos. Então, é você se colocar no último lugar, não querer se achar alguma coisa, né? Porque a pessoa na vontade do que não se reconhece, não tem essa humildade, não se reconhece. Então, ela sempre se coloca em primeiro lugar. A alma que vive da vontade humana, ela se coloca em primeiro lugar, né? Então, ela só se move, ela só toma decisões, ela só faz as coisas em benefício próprio, em ter que ganhar alguma coisa. Ela, né, sempre nessa, esse objetivo de ela estar ali, né, em primeiro. Né? Ela tem que ter um benefício. Se ela não tiver, ela não vai. Então, aqui é o contrário, né? Então, para a gente viver dessa vida e ter essa vida perfeita, né? Essa vida de uniformizada com Deus, né? A gente tem que ter essa humildade profunda, realmente de se esvaziar totalmente de quem você acha que você é, né? E reconhecer que você é um nada e que você não tem nada de bom em você, nem o bem que faz é Deus, né? E se colocar em último lugar mesmo, né? Realmente servir, né? Assim como Jesus veio, né? Assim como Jesus veio, né? Para servir. Tanto que ele fala, eu não vim aqui, né? Para ser servido, eu vim aqui para servir. Então, essa vida de doação mesmo, né? Número 3, pureza em tudo. Olha aí, pureza de intenção, né? Sem mancha de interesse alguma, sem interesse, né? No ato que está fazendo. Então, puro, né? Essa pureza de não ter maldade nas coisas, de não fazer, né? Com segundas intenções, ter um coração puro, de não ver maldade, né? E assim a gente vê, né, que isso acontece, né? E essa pureza vai acontecendo. Porque, como a Aline estava falando, a gente não vê maldade nas coisas, né? É incrível que a gente não vê maldade nas pessoas. A gente sempre vê luz nas coisas, por mais difícil que a atitude que ela está tendo, mas a gente vê luz ali, né? É uma alma que está ali, né? Uma alma que é amada por Deus. Então a gente não olha muito assim. A gente passa a olhar mais para a alma, né? É tão interessante que a gente não consegue sentir raiva, né, da pessoa. A gente, não sei, é uma pureza, não vê maldade nas coisas, né? É tão interessante. Não tem julgamento, sabe? A gente não fica com aqueles julgamentos assim. É que nem eu tava conversando com meu esposo. Porque tem um rapaz aqui que mora aqui no condomínio que meu esposo ele não bate muito com ele. Não sei o que acontece. Aí eu já até perguntei a ele, meu filho, mas por que você ele não gosta desse homem? Não sei por quê. Aí eu perguntei para ele, eu disse, mas por que você não gosta de sentir raiva? Eu não tô entendendo. Porque o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, não sei te dizer. Mas eu não vou com a cara desse homem, desse jeito. Eu disse, oxe. E aí, devido a essa impressão que ele tem que não vai com a cara desse homem, então ele julga demais. E só vê maldade no cara, sabe? Só vê maldade, segundo assim, coisas assim, não consegue ver coisa boa, assim, sabe? Mas só vê maldade. Então, assim, é tudo negativo em direção a esse rapaz. E, e assim, aquela coisa, né? De se deixar levar pelas fofocas. Então, porque fulano, o vizinho disse isso dessa pessoa, então, sabe? Toma como verdade e julga já em base disso, né? Sem nem conhecer a pessoa. Então, o ser humano tem disso, né? Aí eu falo, eu até converso com ele, meu filho, tenha cuidado, não é assim, você nem conversa com o cara, você nunca trocou uma palavra com o cara, você nem conhece, você tem que ter cuidado para não estar se deixando levar pelo que os outros estão dizendo, pelas fofocas, você não sabe, talvez aquela pessoa tenha uma intriga e quer, né, difamar, quer sujar ali a imagem daquela pessoa, então você não sabe, não pode julgar sem conhecer. Aí eu disse a ele, eu não sei, até um dia desse eu comentei com ele, né, eu disse, eu nem sei, viu, porque, ó, dizendo a ele, você tem tanta raiva desse rapaz, sem nenhum motivo, que não fez nada pra você. E assim,
Eu nem vejo que ele é assim, que você acha que é, e que ficam dizendo dele. Porque quando eu vou fazer meus exercícios, ele faz no mesmo horário, sabe? E ele é super assim, educado, né? Assim, prestativo. Ele não é nada, né? Porque meu esposo acha que ele é assim, grosso, mal-humorado, que ele é ignorante, que não sei o quê, porque ele é bem introvertido, sabe? Na realidade, ele é fechado, ele só fala ali se a pessoa falar com ele. Então, assim, ele fala, mas ele não é aquela pessoa de se rasgar, de estar sorrindo, entendeu? Então, acho que meu esposo viu dele por causa disso, sabe? E aí, não, mas ele treina, eu vejo ele, né, que ele tem os amigos lá na academia e tem, conversa lá com o pessoal, lá com algumas meninas, lá que ele também tem amizade, que são a esposa dos caras que ele é amigo, né? Então eles conversam e eu vejo assim que é totalmente o oposto. Eu disse, meu Deus, assim como é ser humano, né? Tá vendo? Julga assim de conhecer a pessoa. E assim Jesus me fez observar o jeito dele, sabe? E é totalmente o oposto do que fala, sabe? O jeito dele, ele é super atencioso, super educado, prestativo, assim, sabe? Aí que no horário que eu vou fazer meus exercícios, e tem muito idoso, sabe? E ele ajuda, e ele, sabe? Ele é todo assim, ele sorri, ele não é tão sério assim, sabe? E, e quando ele tá com uma roda de amigos dele, ele sorri muito, nossa, ele sorri, brinca, e ele, sabe, super educado, bom dia e tudo mais. E ele, e aí, eu descobri que ele é psicólogo. Disse, olha só. E aí eu fui disse pro meu esposo, né? Disse, nossa, olha, é tão sério isso de a gente estar vendo maldade, não vê, né? Não ter essa pureza, né? E ter essas maldades, ele acaba julgando as pessoas, sem nem conhecer. Aí eu disse, eu não sei não, viu, meu filho, né? Aí eu fiz dizer tudo isso a ele, né? Que eu tô contando aqui. Aí eu disse, olha, e ele é psicólogo. Ele disse, não, é possível, aquele cara ser psicólogo. Por causa do jeito, né? E ele criou uma imagem do cara que ele não tem cara de psicólogo. E eu disse, meu filho, agora tem que ter cara. Tem que ter cara, né? Então, só porque você não se agrada dele, vai ficar dentro, quer dizer que ele não tem? Não pode ser um psicólogo, porque você não vai com a cara dele. Então, assim, né? Essa questão, porque eu tô dizendo isso, essa pureza, né? Ter pureza em tudo, não ver maldade, não estar julgando assim, né? Se nem você conhecer. E eu sempre lembro disso, né? Que Nossa Senhora fala isso na misticidade de Deus, né? De nunca você tomar julgamento assim, precipitado pelo que você ouve, pelo que vão dizer a você. Tem uma parte na misticidade de Deus que a Nossa Senhora fala disso, que ela nunca tirou conclusões precipitadas, nunca tirou julgamentos pelas que iam chegar para lhe dizer, né, de uma situação, de alguma pessoa, né? Então ela não tomava aquilo como verdade, nem ela ficava tipo assim neutra, sabe? Ela não via, não ficava com julgamento e com maldade, com baseado no que disseram, sabe? E aí eu sempre lembro disso, né? Sempre quando essas coisas acontecem, sempre me vem na mente, né, isso que a Nossa Senhora falou. Então ter essa pureza, né? É muito importante ter pureza nas atitudes, no pensamento, em direção às pessoas, né? E assim, a gente realmente não vê maldade, né? É tão incrível, né? Não vê maldade em nada, não tem isso, né? Aí Jesus fala aqui, ó. Porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, tá vendo? Então, se a gente tem pureza, reflete, né? A pessoa fica amarga. É como meu esposo, como eu acabei de dizer, né? Ele, devido a essa, não tem essa pureza de ver maldade nesse vizinho, isso reflete no coração dele. Nossa, e tudo assim, por causa disso, tudo é ruim, negativo em direção a esse cara, sabe? Todos os julgamentos piores e negativos possíveis ele tem, né? Ele tirou conclusões e fica, né? Ficou gravado isso no coração. Então ele não consegue, né? Assim dizer, não, cara, não realmente concorda que o cara, né? Não é isso que ele pensa, ele não e que que ele pode ser até um psicólogo que ele não tem, né? Não pode ser, ele é muito assim para ser um psicólogo, tipo assim, né? Então é muito importante essa pureza, né? Porque senão, se a gente não tiver essa pureza, a gente não ama, né? Tem que ter essa pureza para tanto no amar,
né, o amor em direção ao próximo, né, sem interesse, sem fazer por interesse, né, esperando algo em troca, né, como no agir, né, agir realmente por amor a Deus, né, para a maior glória de Deus e para a salvação da alma, né, das almas. Tudo se reflete no coração e este fica manchado. Tá vendo? Fica manchado, tá vendo? É o exemplo que eu dei agora. Por isso eu quero que a pureza seja como orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o império. Olha que lindo, né? Então é um encanto, tecerá um encanto, tanto, né, ali aos olhos humanos, a quem nos cerca, pelo que eu estou entendendo aqui, mas também ao céu, né? Aos bem-aventurados, será um encanto, né? Porque a pessoa é encanto mesmo, né? De viver essa vida sem maldade, sem interesse, desprendida de tudo. É uma belezinha, né? É uma coisa linda, né? E a gente vê essa beleza toda da pureza na vida de Jesus, de Nossa Senhora. É uma coisa fofa de se ver, né? É lindo demais. A pureza é uma coisa incrível, né? Aí o quarto, a obediência é muito importante. Meu Deus do céu, não tem como não tem como viver na divina vontade, viver do coração dele, da vida dele, sem obedecer. Não tem, né? A gente viu aí, o pecado original foi isso, né? A desobediência, né, perdeu essa vida, né? Então não tem como, né? Então é primordial isso aqui, né? A obediência vai unida com minha vontade, tá vendo? Porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência, que se refere a mim diretamente, olha isso. A obediência tanto aos superiores, né? Então, assim, obedecer no nosso exemplo, né, que a gente é casado. Obedecer aos nossos esposos, eles são esses superiores, né, na nossa casa. Como, né, no nosso lar, na igreja, nossos superiores, que é o padre, né, o coordenador, né, do movimento que você participa, de uma pastoral. Então, essa questão da obediência superiores, né, que ele deu pra gente na terra, olha a sua importância. Mas também a vontade dele também, né? Obedecer à vontade dele também, corresponder a ele, é obedecer ele diretamente. Se refere a ele, as coisas que se referem a ele, né? É diretamente, vamos dizer assim, né? Se responde diretamente a ele. É muito importante isso aqui, né? Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtudes de obediência. Então, todas são, tanto a correspondência à divina vontade, a obediência à vontade divina, quando você corresponde, com a obediência ali é em direção aos superiores, né? Em direção às pessoas ali, né? Que tem, né? Ali, vamos dizer assim, uma superioridade ali, que tem uma, né? Ali que a gente tem que obedecer. Com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. Olha isso. Essa é a única diferença, mas a obediência é a mesma, né? Mas assim, a diferença é que uma é em direção aos homens, outra é em direção a Deus. As duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, olha aí. Então a gente não pode ver como separado, né? Porque a gente sabe, né? A gente está obedecendo aquela pessoa, é humana, é obedecendo o marido, mas Jesus está nele, né? Jesus está se servindo dele, né? Então, assim, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, né? E que a gente obedecer a Deus vontade diretamente e também aos nossos esposos, né? Ao nosso padre, né? Nosso pároco, então, nosso chefe. Então, a gente também está obedecendo, né? Querendo ou não, vamos dizer assim, mesmo que seja em direção a uma pessoa humana ali, mas é Deus por trás daquilo, né? É Deus, né? A vontade divina ali por trás, né? E então, tem o mesmo valor, né? E não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma, olha aí. Depois acrescentou: deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração.
e deves entendê-lo a modo de meu coração. Ó, entender o coração de Deus, a importância aqui, ó. Um outro ponto aqui, entender a Deus. É muito importante entender o coração de Deus, né? Para a gente compreender a vontade dele, obedecer à vontade dele, o que ele quer, ou para quê. Então, assim, é muito importante entender. Para a gente viver do coração dele, a gente precisa compreender, conhecer o modo do seu coração, o modo do coração dele, né? Agir, pensar, né? O modo dele, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração. Então, a gente tomar posse dessa verdade, né? Assim como ele disse para a Luísa, deve saber que de agora em diante viverás com meu coração. Então, a gente tem que tomar posse, isso também que a gente foi falar disso ontem na live, né? A gente não duvidar, né? Que ele falou, né? Através da Aline, né? Que ele, essa vida está acontecendo do nosso dia a dia. Ele está vivendo. Ele está vivendo em nós e fazendo todas as coisas. A vida está acontecendo, é o coração dele, é a vida dele dentro de nós. E a gente não pode duvidar, né? Porque agora, de agora em diante, né? Desde que a gente se consagrou, a gente vive dessa vida dele. Sempre viveu, né? Mas hoje com consciência, né? E a gente entender isso, tomar posse dessa verdade, né? Tomar posse e ficar atento, né? Que é a vida dele. É a vida dele acontecendo, né? Tomar posse dessa verdade que é para nós também. Que agora não é mais o nosso coração, mas é o dele vivendo, batendo dentro de nós. É a vida dele acontecendo dentro de nós. É ele vivendo em nós, né? É ele vivendo, ele fazendo os atos, é ele correspondendo à divina vontade, né? Através de nós. Então é muito importante tomar posse dessa verdade. Capítulo 36. 22 de novembro de 1900. Jesus coloca-se no lugar do coração de Luísa. É a continuação, né? Então é esse, nesse fundir-se, né? Ele se coloca, então é ele, é a vida dele, né? A gente é essa vestes, né? A veste, nós tornamos essa veste. Como foi falado ontem, nós somos templo de Deus, né? Nós somos as hóstias vivas, como foi falado também no estudo da Escola de Vontade, o último estudo agora, né? Essas hóstias vivas, esse templo dele, morada dele. Então, quando a gente se esvazia, acontece tudo isso que Jesus está falando no outro trecho, ele se coloca no lugar, né, do nosso coração. Ele senta, ele se veste, né, dessa roupa que somos nós, né. Diz-lhe o alimento que quer dela. Então, aí, continua a fazer-se ver meu adorável Jesus. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via-o dentro de mim. E os dois corações tão fundidos que pareciam um, então conformados, unidos, né? É uma só vontade, é um só pensamento, é um só desejo, é um só coração, né? É um só propósito, vamos dizer assim. Então é fundido, né? Não tem discordância. E o meu docíssimo Jesus disse-me: hoje decidi dar-te em lugar do coração a mim mesmo. Olha isso, meu Deus do céu, que lindo. Ai, Senhor, isso é pra gente também, né? Ai, a gente tem Ele mesmo, meu Deus do céu, não pode duvidar de forma alguma. Ele, o próprio, nosso Criador, Ele mesmo se dá e Ele está, né, dentro de nós, está mesmo. Naquele momento vi que Jesus tomava lugar, naquele ponto onde está o coração, é tudo que Ele quer, né, tudo que Ele espera das almas. É Ele tomar esse lugar que está ocupado, né, pela vontade humana, pelo eu, né, da vontade humana, meu Deus do céu. E de dentro de Jesus recebia a respiração. E sentia o batimento do coração. Nossa, isso acontece mesmo, né? Como eu estava falando, é tão palpável. Meu Deus, e até a questão do batimento é diferente demais. Eu sinto o batimento do meu coração tão forte, sabe? Eu sinto como meu coração estivesse pesado, né? Como se tivesse alguém realmente sentado, um peso no coração, sabe? Algo sendo ocupado, né? Uma ocupação, tá? Alguém está ocupando esse lugar, sabe? Que tá cheio, assim que eu sinto. E até o batimento eu percebo, né? Que é um batimento mais forte, sabe? É um batimento robusto, não sei dizer, um batimento forte, acelerado, é um batimento diferente. Meu Deus, a gente sente mesmo, a respiração é diferente demais.
Meu Deus do céu, que coisa incrível. Como me sentia feliz vivendo desta maneira. Nossa, é verdade, viu? Meu Deus, não tem felicidade maior, não. Meu Deus do céu, de ter o nosso Deus, nosso Criador, vivendo dentro de nós e a gente sentir a vida dele, o batimento, o respiro, o pensamento. Meu Deus do céu, é incrível. Depois disto, acrescentou: tendo eu tomado lugar do coração, convém-te ter um alimento sempre preparado para me nutrir. Então, como ele vem fazer morada dentro de nós, então ele precisa ser alimentado, né? Assim, a gente se alimenta, né? Nosso corpo, né? Se alimenta das coisas externas, né? Tem que comer comida para se sustentar. Mas essa vida divina que agora habita dentro de nós, ela também precisa de alimento, vamos dizer assim, né? Ele se alimenta junto conosco, mas o alimento dele é totalmente diferente, né? Do alimento que o nosso corpo necessita. Nosso corpo precisa né, de a gente comer comida, né? Ali tudo que ele criou para sustentar o nosso corpo, né? Mas para o sustento divino dessa vida divina que está dentro de nós, é um outro alimento que ele vai falar que ele precisa se nutrir, ele não está morando dentro de nós. A gente não precisa se nutrir, ele também, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ele precisa, né? Para a gente entender aqui, tem que ter preparar um alimento para nutrir a vida divina dentro da alma, né? Aí o alimento será meu querer. Então, né? O que que a vida divina vai se nutrir dentro de nós, né? Por isso que a gente fala, né? Que aí o Jesus vai desenvolver, vai crescer, né? Esse germe vai se desenvolver através do conhecimento. Então, o alimento que ele vai se nutrir, né? Dentro de nós é a vontade dele. Então, o alimento que nutre, que sustenta essa vida divina na nossa alma, né, faz ela desenvolver é a vontade divina, que é o alimento dele, né? Que linda é a sua própria vontade. E tudo que te mortificarás e do que te privarás por amor meu. Então, assim, além da vontade divina, né, o que nutre a vida divina na nossa alma é a correspondência à vontade divina. Ele se alimenta da sua própria vontade na alma e também das mortes, né, das mortificações e dos sacrifícios feitos, né, ali em cada ato diariamente também, né? Interessante. Tudo feito, né? Por amor a ele, né? Por ele. Mas quem pode dizer tudo que meu interior passou entre Jesus e eu? Creio que é melhor calar-me de outra maneira. Sinto como se o estragasse, com a minha língua não adestrada, para falar de graças tão grandes que o Senhor fez à minha alma. Não me resta outra coisa que agradecer ao Senhor, que tem consideração de uma alma tão miserável e pecadora. A gente só tem a agradecer, né? Meu Deus do céu, é muito grande isso, né? Muito grande, meu Deus. Só tem a agradecer por essa graça imensa, imensa, né? De ser morada dele. Né? Sou muito grata mesmo de existir. Não só agradeço tanto a Deus. Obrigado por ter me dado a existência, por me dar a vida, por me permitir viver tudo isso, contemplar, né? Tudo isso que o Senhor criou, poder ter essa vida, viver, meu Deus, vamos dizer assim, ter essa experiência de ter essa vida contigo aqui já na terra, por poder viver essa vida aqui, de ser tua morada, de habitar, de te sentir, meu Deus do céu, de sentir, né, de ouvir a batida do seu coração, seu respiro, a sua voz, se comunicar, né, com esse Deus que criou tudo isso que a gente contempla fora de nós. Então, assim, é uma graça imensa, imensa, né? Então, a gente só tem a agradecer, né, por essa vida. Meu Deus, só agradecer. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Devendo viver do coração de Jesus, ele lhe dá regras para aprender um viver mais perfeito.
Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Legal, né? Muito legal isso. Ai, Jesus. É muito linda, assim, essa fusão, né? Que Deus realiza em nós. É muito incrível mesmo, porque as nossas coisas são as coisas de Jesus, né? As coisas de Jesus são as nossas coisas. O nosso agir é o agir de Jesus, o nosso pensamento é o pensamento de Jesus, o nosso sentimento é o sentimento de Jesus. Então a gente passa a não se reconhecer mais, né? Ontem mesmo eu refletia nisso, né? Eu dizia, meu Deus, eu não me reconheço. Não sou eu, não sou eu. Não tem condições de ser. Porque, assim, sem Jesus a gente vive uma miséria, né? Até o bem que a gente faz é debilitado, né? Tem um trecho que Jesus fala, assim, né? Que até o bem de quem não tá alinhado com a divina vontade, né? Assim, é um bem de dar dó, sabe? Que dá dó, assim, de ver. Porque é tudo incompleto, né? Nunca é um amor verdadeiro, nunca é bem purinho ali, né? Sempre tem algo do interesse próprio, sempre tem algo do eu. Então, assim, Jesus nos transforma e realmente nos transforma nele. E o nosso coração vai se tornando semelhante ao dele, vai se afeiçoando, né? Tendo os afetos, como é que eu posso dizer assim? Tendo os interesses, acho que a melhor palavra é essa, tendo os interesses do coração dele, né? E aí continua aqui. Ele se conformou perfeitamente com o seu, né, o coração. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão, fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com essas insígnias da paixão. Tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do que seu coração havia sofrido continuamente, né? Então, no final da vida, Jesus sofreu um transbordamento do que, na verdade, ele tinha sofrido a vida toda, né? A vida toda. Pareceu-me vê-los como assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse, amada minha, devendo viver do meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso quero de ti uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderá amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Então é Jesus que está falando, né? Não existe um amor perfeito a não ser com a própria vontade dele, reinando na criatura, né? Vivendo na criatura. Porque, assim, o homem com a vontade humana, ele sempre vai amar de forma limitada, porque ele vai ter uma vontade curta, uma vontade limitada, um entendimento curto, né? Então, o giro é bem menor, né? O giro é bem menor. Mas a vontade divina é algo assim extraordinário, né? O que Deus nos permite viver tendo a vontade dele no nosso coração é extraordinário. E assim, quando chega nesse ponto, precisa ter fé, né? Você vai falar isso para uma pessoa, né? E a pessoa pode não entender, né? Ela pode não entender, ela pode dizer, mas se eu estiver conformada com a vontade de Deus, então, né?
que mais que eu posso fazer? O que mais que vai ter? E ela não entende, né? Que é diferente estar conformado com a vontade de Deus e estar tendo posse, sendo, né, o possuidor da vontade de Deus. É totalmente diferente, é muito diferente. Né? Aí a pessoa precisa ter fé, porque Deus fala no livro do céu, né? Que a vontade dele na criatura é um dom. Então ele tem que dar o dom. É algo que Deus que dá esse dom, né? Para que a criatura ame com a vontade divina do Criador, ame o Criador com a vontade divina do Criador, e não mais com a sua própria vontade. E há uma diferença enorme, então não é simplesmente uma conformidade com a vontade de Deus, mas é um penetrar na vontade de Deus, é uma consciência, né, da vontade de Deus, né, numa esfera maior. Nós passamos a ter, e por isso a gente ama, concorda com essa vontade divina, né? E passa a possuir, porque a gente não discorda de nada que Deus faz, de nada. E a gente tem consciência do que Ele faz. É diferente, né, de estar conformado com a vontade de Deus, porque quem está conformado não tem consciência do que Deus está fazendo, assim, totalmente. Né? A alma só recebe informação, faz isso, faz aquilo, e ela vai obedecendo, mas ela não vê a obra, né? O todo, ela não vê. Ela não vê assim, né? Com clareza o que o pai está fazendo. Então, ela obedece, ela pode ter uma perfeita obediência, mas ela não vai amar, concordar perfeitamente, porque ela não está entendendo, ela confia, pronto. Mas ela não está entendendo o que o pai está fazendo ali na obra, né, tal. Então, é bem diferente, assim. Então, melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar, tá vendo? Muito legal. Humildade profunda, pondo-te diante de mim das criaturas como a última de todas, né? Então, a gente não se acha melhor do que ninguém, porque vive na divina vontade, porque é filha da divina vontade. A gente não se acha melhor que ninguém. A gente sabe exatamente o nosso lugar, né? O nosso lugar, assim, a gente entende, né? E a gente não quer tomar outro lugar, sair do nosso posto, né? Então a gente se vê pequeno mesmo. A gente se vê, né, como esse nada, esse último lugar, né, que é o nada, que é o nosso nada. Então, a humildade profunda é a consciência do nada que é e que Deus que é tudo. Então, não tem motivo de grandeza, porque é Deus que é tudo, né? Igual a Nossa Senhora. Então, a Nossa Senhora, ela sempre dava glória para Deus. Sempre, 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 sempre. Quando alguém reconhecia alguma coisa nela, ela já dava glória para Deus, né? Esse reconhecimento, eu sou nada, Deus que é tudo. Então, para Ele, a honra, a glória, toda a gratidão, todo o amor, né? A pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar, tanto no amor, não, no amar mesmo, como no agir, falta de pureza, no amor, no agir, tudo se reflete no coração e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim, todas suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações,
se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o império. Olha que legal, né? Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o império. Então, tem que ser todas as obras, pensamentos, palavras, batidas, afetos, desejos, inclinações, tudo tem que ser muito puro. Sem esperar nada em troca, sem esperar retorno, sem esperar vantagem. É assim, a pureza total mesmo, né? Pureza de castidade, sim, claro, né? Também entra aqui. Mas é uma pureza total, assim, né? Não é só a parte de sexualidade, de coisa, não. Mas é assim, pureza de intenção, né? Tem gente que faz as coisas, mas sem pureza, né? Não tem pureza nenhuma no que faz, né? E esses atos para Deus estão manchados, são atos manchados, né? Assim, vão pegar purgatório demais, né? Por estarem manchados. Aí, por exemplo, vamos supor, acontece muito na igreja. As pessoas vão montar uma festa para o padre, né? Aí qual é o estado de pureza? É que elas façam, né, por Deus, que elas estejam trabalhando, né, na igreja ali, por Deus, por amor a Deus, né, por temor a Deus. Mas aí elas começam a fazer, né, porque elas querem o afeto do padre, o reconhecimento do padre, porque elas querem, assim, que as outras paróquias vejam que é uma paróquia exemplar, né? Quer que as outras pessoas aplaudam, né? Que o bispo possa aplaudir, possa dizer, olha, paróquia de Santo Antônio da Glória é uma paróquia exemplar, com paroquianos muito ativos, exemplares, e não sei o que e tal, e bereri, barará. Assim, no dito popular daqui da minha região, né, se diz assim, são pessoas amostradas. São pessoas amostradas, elas se preocupam muito com as coisas, e assim, gente, você vê que o humano é muito superficial, muito, muito superficial mesmo, fico chocada com isso, né? Porque os padres até elogiam mesmo e dizem assim, nossa, que pessoas cuidadosas, que pessoas amorosas. Sim, né, gente? Eu acho que é uma autoenganação. Não sei se eles acreditam de verdade nisso. Ou se eles fazem uma autoenganação, ou se é só para não arrumar confusão. Eu não sei. Mas, sim, são coisas muito claras, né? Que quando você vive em Deus, você percebe claramente, assim, que as pessoas estão fazendo as coisas sem pureza. Elas estão fazendo para serem reconhecidas, para serem aplaudidas, por um reconhecimento, um retorno ali humano mesmo, né? Que o padre vai reconhecer, né? Quem fez aquela decoração, quem fez aquela comida que estava muito caprichada e não sei o que, e faz para agradar o padre, né? Então, assim, infelizmente, a maioria das pessoas, elas vivem assim, elas vivem no humano mesmo. Tudo que elas fazem é temporal, é para retorno temporal, né? Infelizmente é isso, não tem muito para onde correr, né? Então, as pessoas precisam do livro do céu, né? Para saírem dessa vida assim, né, tão medíocre, né? Tão baixa realmente, porque tudo com
com retorno imediato, né? E efeitos temporais, e de efeitos temporais ali, né? Então, é muito grave isso, né? Porque se essas obras estão manchadas, né? Todas contaminadas de amor próprio, então, assim, o que vai sobrar para Deus, né? O que vai sobrar, pelo amor de Deus, para Deus, né? Então, mostra assim, né? E Jesus fala, será que quando descer o Filho do Homem descer à terra encontrará fé sobre a terra, né? Então, Jesus está descendo já, ele vem na Eucaristia, né? Ele já tá vindo na Eucaristia. Mas cadê a fé das pessoas, né? Que, que não busca, assim, viver para Jesus, amar Jesus, agradar Jesus. Vive um auto-engano, né? Assim, e não busca de verdade, gente. Porque quem busca, acha. Deus não deixa as pessoas que buscam verdadeiramente desamparadas, não. Sabe? Porque são pessoas acomodadas, elas não querem amar Deus 100%. Elas querem amar Deus com reservas, sabe? Ah, eu quero amar Deus, mas eu quero tomar minha cervejinha todo fim de semana, né? Eu tenho o direito de curtir, né? Eu já servi na igreja domingo, então eu tenho o direito de curtir, né? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus, né? Fique na sua, Deus, porque eu já fiz, né? Eu já trabalhei pro Senhor, fique na sua. Né? Então tem reservas, assim, elas não estão dispostas a amar Deus todo lugar, todo tempo. Não estão, né? Só que eu não sei, né? Os padres, assim, acaba. A maioria, né, gente? Não vou generalizar, não. Mas o que eu observo é que os padres, eles acabam, assim, como é que se diz? Fermentando, né? Fermentando nessas pessoas esse tipo de comportamento, né? Porque eles ficam, que pessoas acolhedoras, de não sei o quê. Gente do céu, né? É tudo falso, né? Fico pensando, será mesmo que os padres acreditam que é verdade que esse povo tá fazendo? Tudo por amor mesmo, né? Nossa, gente. Muita falta de pureza no ser humano, né? Muita falta de pureza. Não ama de verdade, né? Porque sem pureza é impressionante, assim, né? Como que a falta de pureza, né? Nesse sentido, assim, que Jesus está falando bem geral, tá tudo ligado à falta de amor verdadeiro, porque a pessoa não tem amor verdadeiro, né? Se o amor verdadeiro exige mesmo da pessoa, né? Essa abnegação de si, do eu, né? E as pessoas não têm isso porque elas querem reconhecimento, porque elas querem retorno humano, imediato, agora, para já. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem amor verdadeiro, né? É tudo uns amor falhado, assim, né? Uns amor que a gente não sabe se é amor, né? Sei lá o que é, né? Sei lá. Então, assim, é complicado, né? É o que Deus testa também, né? Então, vira e mexe, aparece um padre que dá uma chacoalhada no pessoal, né? E aí Deus vai testando, vai testando, vai testando. Aí vê quem permanece na igreja, quem passa por cima da autoridade do padre, quem fala mal do padre pelas costas, né? Deus vai observando, vai testando, né? E as cobras vão subindo, ficam tudo enterrada, né? Tudo cubada, como diz a história. Mas Deus vai fazendo as cobras ir subindo, né? Para as pessoas deixarem de ser tão superficiais.
né? Para elas terem realmente essa pureza verdadeira de intenção, né? Porque sem pureza de intenção, como é que elas vão amar de verdade? Não tem como. Não tem, né? Fica só um amor interesseiro ali, né? Vendo vantagem em tudo e fazendo as coisas por uma vantagem própria, por uma vantagem pessoal. Então é isso que eu percebo, assim, né? Falta bastante. É isso. Falta bastante livro do céu. A obediência vai unida com minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra, ambas são virtudes de obediência, com esta única diferença, que uma se refere a Deus e a outra se refere aos homens. Então, as duas têm o mesmo valor e não pode estar uma sem a outra, né? Então, a gente obedece os homens por obediência a Deus, né? Então, pela que as duas as deve amar da mesma forma, né? E aí, por essa obediência a Deus, a gente obedece os homens, a gente se submete, porque a gente vê nos homens a autoridade divina, né? A autoridade de Deus ali, a gente não se rebela contra nada, né? Como fala na Sagrada Escritura, que todo o poder foi dado a Deus, né, aos superiores. Então, foi Deus que deu, foi Deus que escolheu essa pessoa, né, para poder me guiar, me dirigir nisso aqui, nesse feito, nessa atividade, né, para quem tem marido é o marido, para quem é solteiro é o padre, é o pai, é a mãe, o chefe, enfim, tem várias circunstâncias aí, né? Que a obediência a Deus vai nos pedir obediência aos homens, aos outros, né? Mas a gente sempre segue a vontade divina, né? Então, se em algum momento Deus, né, fizer a gente perceber que, na verdade, o que a pessoa está nos pedindo ali é algo muito, muito injusto, muito absurdo, né? Por exemplo, vamos supor que a minha chefe, ela quer que eu tire só uma hora de almoço, mas continue saindo na mesma hora. Então, isso eu não posso aceitar, né? Porque é injusto, totalmente injusto isso. Ela não tá me pagando mais, né? Então, é injusto, eu não posso aceitar, né? Entre outras coisas também, né? Ou então, vamos supor que ela começasse a abusar de mim, no sentido de ela quer que eu faça hora extra, mas não combina antes. Então, eu vou, né? Faço a minha rotina com base num horário que eu vou sair do meu trabalho, né? Claro. E nisso, aí a chefe vai e me coloca para fazer hora extra, sem combinar antes que eu vou fazer hora extra, né? Então, assim, isso também é justo. Uma vez ou outra para ajudar ela, tudo bem, não tem problema. Mas fazer isso sempre, né? Abusando mesmo, assim, da generosidade, né? Dos funcionários, isso não é bom. Então, claramente, isso não é bom. Então, tem certas coisas, assim, que Deus pede, né? Pra gente dizer não, pra gente poder colocar a ordem ali da vontade divina naquela circunstância, naquela situação, né? Então, no meu antigo trabalho era assim, a chefe, ela não combinava com a gente, vamos fazer hora extra, tal dia, tá? Ela não combinava, mas ela queria que a gente, assim, tivesse disposição a pau e pedra. E prejudicava muito a gente, porque 15 minutos que a gente ficava a mais fazia uma diferença enorme, porque a gente saía correndo para poder pegar o ônibus para vir para casa, entendeu? Então, 15 minutos que a gente ficava mais no trabalho, por exemplo, a gente já perdia o ônibus. Aí eu tinha que esperar meia hora a mais para poder pegar o próximo.
né? Aí, tipo, eu ia chegar em casa umas 6h20 para 6h30. Aí, se eu atrasasse 15 minutos e perdesse o carro, eu tinha que pegar o outro, eu só chegava em casa de 6h50 para 7 horas da noite, entendeu? Tipo assim, eu perdia meia hora, né, no ponto de ônibus lá esperando, eu perdia meia hora nessa brincadeira, né? Aí a chefe, ela era injusta, né? Porque ela não combinava com a gente essas coisas. E às vezes a gente, né, fazia uma rotina, montava uma rotina baseado, né, no horário que a gente normal, no horário normal, né, que a gente tem que cumprir. Aí ela pegava e não, vamos fazer hora extra. Faz hora extra, sabe? Então, assim, e ela não tinha consideração por essas questões, né, dos nossos horários. Então, assim, isso era muito chato, sabe? Era muito chato mesmo, muito pertinente da parte dela. Ela não tinha essas dificuldades para pegar carro, né, por exemplo. Então, para ela tudo bem. E ela colocava assim o pessoal para um horário além do nosso horário, entendeu? E depois queria que a gente ficasse lá na clínica, sendo que ela não perguntava pra gente, ela não comunicava, né? Ela simplesmente, coloque, eu fico. Ela dizia assim, coloque, né? Pode marcar fulano, eu fico. Mas aí na hora ela não queria ficar sozinha na clínica, ela queria ter um apoio, né? Aí tinha que ficar eu ou a outra enfermeira lá. E às vezes ela nem podia estar de fato, né? E a outra enfermeira, tadinha, tinha que ficar lá, né? Porque só tinha ela, né, para dar vacina nas crianças. Aí pronto, né? Aí tem certas coisas que Deus, né, ele faz a gente perceber que não é bom, que não é legal, né? Assim, eu tô tendo clareza sobre isso também agora, né? Quando eu trabalhava lá, eu não tinha, né? Então, tô tendo clareza agora sobre isso. Mas isso é algo a ser pontuado, a ser conversado, né? A chefe lá também, ela tinha um jeito assim muito ríspido, né? Ela não gostava de ouvir a gente, né? Sim. Por isso que é um ambiente muito difícil de estar, e Jesus me tirou logo daquele ambiente. Eu não passei muito tempo, não. Passei uns 4 mesinhos lá só, gente. E foram 4 meses, assim, que pareciam muito mais tempo do que o que realmente era, porque era muito estressante, né? A chefe tornava o ambiente de trabalho excessivamente estressante. Era muito estressante mesmo, né? Então, continuando, né? Depois acrescentou: deves saber que de agora em diante viverás com meu coração e deves entendê-lo, a modo de meu coração, para encontrar em ti minhas complacências. Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão meu coração.